Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa quarta-feira. Lembrando que hoje tem Vasco, hein? O Gigante da Colina entra em campo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, encara o Cruzeiro às 15h45 da tarde e a gente vai trazer todas as informações da partida logo mais. Também grana, milhões na conta do Vasco por conta de premiação. Vamos falar bastante sobre isso e também sobre investimento pontual. O Vasco vai ter que fazer um investimento em São Januário para atender a Conmebol. O elenco treina hoje na manhã dessa quarta-feira e folga à tarde. Vamos estar destrinchando também o restante da semana do Cruz Maltino, né? Então vamos falar bastante sobre isso. E você que está aí do outro lado, eu peço para você deixar o joinha para dar aquela moral. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Não perca a oportunidade de ficar sempre bem atualizado. Eu já agradeço aí pela sua inscrição e pelo seu like aqui embaixo, que fala para a plataforma que falar de Vasco é positivo. Lembrando que no primeiro comentário fixado eu deixo o link da Bezutti Sport. A Bezutti Sport é onde você compra a sua camisa do Vasco. Então, corre lá, bezuttisport.com.br, você compra lá. Na promoção, compre 2 e leve 3. Não perca, tá? bezuttisport.com.br, o link está no primeiro comentário fixado. Sem mais delongas, como tem muito assunto para a gente falar nesse vídeo, solta a vinheta. Enquanto a vinheta vai passando, você deixa o seu like e se inscreva no canal. Se já é inscrito, compartilha o vídeo com mais amigos. Beleza? Então solta a vinheta, bora pro vídeo. Enfim, grandes novidades, né? Enfim, boas notícias. Milhões na conta do Vasco. A premiação da Copa Sul-Americana vai fazer com que o Vasco coloque uma grana no bolso. E a gente vai falar muito sobre isso detalhadamente aqui. Todos os valores da competição, hein? Tem muita grana pela frente. Bom, vamos falar também sobre investimento pontual em São Januário. A Conmebol exigiu do Vasco melhorias nos refletores do Caldeirão. O Vasco vai ter que fazer um investimento lá, hein? Lembrando que na manhã dessa quarta-feira o elenco treina no CT Moacir Barbosa visando a estreia do Vasco contra o Santos no dia 30 de março. Jogo importantíssimo. E falando em jogo importantíssimo, saiu detalhado, né, ali os dias dos jogos do Vasco pela Copa Sul-Americana. E no dia 9 de abril existe um grande conflito que podemos ter ali mudanças nessa partida. Porque o Vasco encara o Puerto Cabello da Venezuela em São Januário às 21h30 e a Conmebol também marcou para o mesmo horário, só que no Maracanã, o jogo entre Flamengo e Central Córdoba, também às 21h30. É claro que a Conmebol não tem noção, né, de todas essas questões de segurança no Rio de Janeiro. Deveriam ter passado para a instituição, né, do futebol sul-americano que existe um problema de segurança pública no Rio, principalmente em jogos de Vasco e Flamengo. Sem contar que, se você for observar o mapa aí, São Januário e Maracanã são muito próximos. São muito próximos. Dá para ir a pé tranquilamente de um estádio para outro. A torcida do Vasco sempre faz uma caminhada em dias de clássicos, saindo de São Januário e indo até o Maracanã andando a pé. Então, existe essa proximidade e muito provavelmente nós teremos aí mudanças nesse jogo. Talvez seja o Vasco ou talvez o Flamengo. Alguém vai aí ser modificado para um dia sim ou um dia anterior. Vamos ver como que vai proceder aí a Conmebol em relação a essa partida conflitante, né, entre Vasco e Puerto Cabello e Flamengo e Central Córdoba no mesmo dia, no mesmo horário. Então vamos ver como que vai ser aí essa mudança. E falando em Conmebol Sul-Americana, bota o dinheiro no bolso, milhões na conta do Vasco. O Vasco vai receber cerca de 5,1 milhões de reais para disputar a fase de grupos da Copa Sul-Americana. Vale ressaltar que a cada vitória que o Vasco tiver, ele ganha mais 653 mil reais por vitória. Se o Vasco se classificar em primeiro, disputará as oitavas de final da Sul-Americana e irá receber cerca de 3,4 milhões de reais. Se você chegar ali observando os playoffs, se o Vasco chegar nos playoffs, o Vasco receberá aí 2,8 milhões
de reais. A gente vai estar falando bastante sobre isso e, claro, né, grana no bolso. Mas como que disputa os playoffs? Se o Vasco ficar em segundo colocado do grupo, tá? Aí fica um pouco mais complicado, porque desce clubes ali da Libertadores da América que foram eliminados, então é melhor se classificar em primeiro, já garantir as oitavas de final, botar essa grana no bolso e ficar mais tranquilo. Se o caso o Vasco vá para as oitavas e passe para as quartas, nas quartas de final o Vasco ganha 600 mil dólares, cerca de 3,4 milhões de reais. Se passar para as semifinais, o Vasco ganharia aí cerca de 4,5 milhões de reais, o vice-campeão ganha 11,3 milhões de reais e o campeão ganha 36,9 milhões de reais, tá? Então é muita grana, meus amigos, é muita grana aí nos cofres de quem for campeão aí da Copa Sul-Americana, esbarrando aí por volta de 60 milhões de reais, hein? Então é a hora de fazer um caixa na Copa Sul-Americana. Queria saber a sua opinião, dá para ir até as finais? Vai lá nos comentários deixar a sua opinião. Por enquanto, Vasco, ó, coloca no bolso aí 5,1 milhões de reais, que é o valor pela fase de grupos. E a cada vitória, 653 mil reais também nos cofres, né? Eu acredito que o Vasco consiga um número interessante de vitórias aí. Eu calculo que o Vasco consiga ainda arrecadar uns 3 a 4 milhões de reais nessa fase de grupos. Bom, vamos falar agora sobre Vasco em campo, né? Lembrando que o Vasco entra em campo hoje contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. É o jogo em São Januário às 15 para as 4 da tarde. Então tem aí as feras, Zucarello, tem também Bruno Lopes, André, Felipe Gabriel no gol, enfim, o Paulinho, campeão do Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira. O time é bom, hein? Vamos ver como que vai se comportar agora contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro Sub-20. Olha, informação importante que eu trago aqui para vocês, né? Até uma informação que a gente vinha falando há um tempo atrás. O Vasco informou oficialmente o empréstimo do volante Lucas Eduardo para o Cuiabá. Então, a gente sabe agora que o jogador está se transferindo para o Cuiabá e a gente vai estar apurando, né? Principalmente a questão envolvendo se realmente existe uma opção de compra de 1,5 milhão, porque se existir essa opção de compra de 1,5 milhão, a gente vai ter que, correr atrás disso daí, porque não é possível, né? 1,5 milhão não é nada para um garoto que teve aí uma renovação contratual no início de 2024, podendo aí ter, né, esse avanço na carreira e acabou sendo asfixiado, né, no Vasco em si, não conseguiu ter minutagem e acaba se desvalorizando, né? Então, vamos estar de olho aí nessa questão contratual do Lucas Eduardo. Bom, investimento pontual. A Conmebol exigiu que o Vasco fizesse um investimento para novos refletores no estádio. Muita gente já criticava, né, a questão ali dessa luminosidade noturna, principalmente na parte do início da tarde ali, o refletor de São Januário tem alguma dificuldade, muita gente fala isso. Eu acredito que não, eu acho que ele só não consegue pegar todo o entorno do estádio. Mas a Conmebol fez exigências e o Vasco vai ter que investir cerca de R$500 milhão em novos refletores. Enfim, São Januário próximo de uma reforma, não é um investimento interessante por conta dessa próxima reforma e a gente vai estar observando todas essas exigências. Eu queria saber a sua opinião. Rapaziada, eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações. Lembrando que se você quer comprar sua camisa do Vasco, bezutesportes.com.br, você compra a sua camisa, o link tá lá nos stories do meu Instagram, @Lineker_Vasco. Fechou? Não perca essa oportunidade. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouquinho eu tô voltando com muito mais informações. Forte abraço, saudações vascaínas.